Graça e paz abençoado, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez. Você que não é inscrito no nosso canal, escreve aí, dá um joinha. Você que já é inscrito, é um prazer poder conversar com vocês. De vez em quando temos um tema aí interessante do Evangelho da Graça. Eu sou aqui de Unamar, Cabo Frio. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que têm acompanhado as nossas mensagens. Tem pessoa de São Pedro, outros de Macaé, outros do Rio, em vários lugares do Brasil, até pessoas mesmo de outros países. É sempre um prazer falar com vocês, não só nesse canal, mas graças a Deus que a graça hoje tem entrado em muitos lugares e muitas pessoas estão revendo realmente os seus conceitos, entendendo realmente o que aconteceu lá no primeiro século, as promessas de Deus, os pactos que Deus fez, e hoje estamos desfrutando desse evangelho. Não todos, mas existe muitas resistências ainda hoje. E eu coloquei um tema nessa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Deus cumpriu o seu pacto com Israel. Então Deus cumpriu o seu pacto com Israel. Nós temos pregado, meus irmãos, o Evangelho da Graça, mas o Evangelho da Graça, para os que têm entendimento hoje, foi um Evangelho que foi para aquela época. Hoje nós estamos no reino eterno, o reino que Deus tinha profetizado através de Isaías, que diz que alguém se assentaria no trono de Davi, e o seu reino nunca teria fim. Esse é o reino que hoje nós estamos nele. Graças a Deus que o povo da graça tem entendido, já não tem esperado mais Cristo, porque sabemos que Cristo mora em nós. Depois do ano 70, Cristo tabernaculou no homem. Então, aonde você vai, Deus está contigo. Você é a morada de Deus no Espírito. Então, Deus cumpriu o seu pacto com o povo israelita? Sim. Existe alguma profecia para hoje, baseado na Bíblia hoje, para Israel? Não. Existe o desfrutar no Espírito, que o reino já foi estabelecido depois do ano 70, e o reino, ele é o reino eterno de Deus. Eclesiastes diz que vem geração, vai geração, e a terra permanece para sempre. É o que nós vamos analisar hoje. Deuteronômio 7, verso 9, que diz assim: procure entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então Deus é um Deus de amor, Deus bondoso, que ele fez uma aliança com o seu povo, e aqueles que guardassem os seus mandamentos, ele abençoaria até 1000 gerações. Ele tinha um compromisso com esse povo. Aonde foi que Deus fez esse pacto? No Monte Sinai, depois que o povo saiu do Egito. E o verso 10, mas aqueles que odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo, ele não demorará, deixa eu voltar aqui, irmão, o verso 10. Mas aqueles que odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aqueles que odeiam. Então, aqueles que amassem, que guardassem os mandamentos, Deus fez uma promessa de 1000 gerações. E aqueles que odiasse o mandamento, ou que não cumprisse, não fizesse valer, ele seria destruído. Então o plano de Deus era para 1000 gerações.
E essas 1000 gerações durou até quando, Simar? Se você for fazer um exame aí na sua Bíblia, irmão, estudar sobre isso, essa geração ela acaba lá no 1º século. Deus fez um voto com eles, que abençoaria 1000 gerações, um pacto com ele durante 1000 gerações, e isso se cumpriu lá na frente, é o que nós vamos ver. Quando a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e chama Moisés para tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que aquilo ali era uma figura para a realidade que aconteceria em Cristo. Então Moisés foi um libertador, ele tirou o povo do Egito, levou 40 anos ali no deserto. Aqueles que obedecessem Moisés, os mandamentos, seriam introduzidos em Canaã, na terra prometida. Então eles levaram 40 anos rodeando no deserto, Deus provando eles para colocar na terra prometida. Foi o que aconteceu. Josué assumiu a liderança e o povo entrou na terra prometida. Essa mesma aliança Deus fez também para com aqueles que obedecessem. Cristo era uma figura de Moisés, como libertador do seu povo, para introduzir também numa terra prometida. Que terra é essa? Essa terra seria Sião, a Jerusalém espiritual. E isso nós vimos, os pregadores da graça entendem que isso aconteceu lá naquela época. Então, Moisés ele conseguiu tirar o povo do Egito, passou por dificuldade, mas ele introduziu aquela geração lá dentro da terra prometida. Agora Cristo veio pregando, libertando aquele povo, e agora ele não consegue colocar esse povo na terra prometida, e já faz 2000 anos que isso não acontece. Você pode observar que tem algo estranho. Então Moisés cumpriu um propósito. Aquela geração viu eles entrando, viu a promessa se cumprindo. Agora, na teologia de hoje, as pessoas ainda esperam esse reino que Deus um dia vai reinar. Ele já é rei, Senhor dos senhores, e ele reina para sempre. Então você nota que tem alguma coisa errada nesse meio? Falta de entendimento? Então Cristo veio, irmão, debaixo da lei. Para quê? Para cumprir as promessas que Deus tinha feito aos seus pais segundo a lei. É o que nós vamos ver. Romanos 15, verso 8, que diz assim: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, Cristo ele veio debaixo do primeiro pacto, aquele pacto que ele tinha feito com Moisés. Então Cristo veio debaixo daquele pacto, da primeira aliança, para que resgatasse eles daquele pacto, que aquele pacto seria cobrado com morte, aqueles que não obedecessem à lei de Moisés, seria morto ali no juízo final, que foi no ano 70. Então a pregação de Cristo era para que eles aceitassem aquele pacto no sangue dele, para que eles não sofressem a tribulação que viria. Então Cristo ele veio debaixo do primeiro pacto, naquela aliança que ele tinha feito, do pacto lá com o sangue de animais. Então Cristo vem debaixo da lei de Moisés para cumprir um propósito, fazer um pacto ali durante 40 anos para tirar eles, porque era a última geração daquele pacto que iria se cumprir. E Deus queria livrar eles do castigo, porque aqueles que não obedecessem à lei morreriam pela lei. Vamos ver se isso é verdade? Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, verso 5, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, quem receberia a adoção de filhos? Eles eram servos da lei.
Então, quando Cristo veio nascido de mulher, nascido debaixo daquela primeira aliança, que era aquelas 1000 gerações que estava ali se cumprindo naquela geração de Cristo, ele veio naquela última geração para resgatar todos aqueles que tinham nascido debaixo daquele primeiro pacto, que era de 1000 gerações. Depois de 1000 anos, depois de 1000 gerações, Deus terminaria aquele pacto. Então vamos entender. Até Cristo havia 999 gerações. Cristo veio na última geração, que inteirava 1000 gerações. Cristo agora ele troca o sangue do animal e faz um pacto com o sangue dele durante essa geração. Então, qual é o pacto que Deus fez com ele? Deus fez um pacto e permaneceu. E chegando ali na geração de Cristo, ele troca o pacto do sangue do animal para um sangue de Cristo, que era um sangue perfeito, sem pecado, para tratar com eles ali, para poder introduzir eles num novo mundo, na terra prometida, a Canaã celestial. Então, aquela geração que Cristo veio, era a última geração, era 1000 geração, completaria ali no ano 70. Romanos 10, versículo 4, que diz assim: pois Cristo é o fim da lei. Vamos prestar bem atenção. 1000 geração, Deus fez um pacto até 1000 geração. Depois dessas 1000 geração, Deus tinha um outro projeto, colocando o seu povo em outro patamar de espiritualidade. Então, o fim da lei era Cristo, para justificar a todo aquele que crê. Esse versículo serve para nós hoje, justificar nós de quê? Se Cristo veio nascido de mulher para resgatar o que estava debaixo da lei. Não. Para justificar todo aquele que nele crê. Quem precisava crer? Quem estava debaixo do primeiro pacto, para não sofrer o juízo da lei. Então, o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, quem permanecesse na lei de Moisés, o que aconteceria com ele no fim daquela geração? Seria castigada por Deus, porque a Bíblia diz que Deus traria um juízo naqueles que não obedecessem à lei. Então, se eles vivessem pela lei, a Bíblia diz que pela lei ninguém se salvaria. Então Cristo foi um salvador para que ele saísse daquele velho pacto e entrasse no pacto do Filho de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 24, que diz assim: e disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue do pacto. Então eu estou mostrando para você que Cristo, o sangue de Cristo é o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Por que por muitos é derramado? Não por todos. Por que Cristo não derramou o sangue por todos? Porque nem todos estavam debaixo do pacto que Deus tinha feito com o seu povo. Deus fez um pacto com o seu povo, povo de Israel. Então, por que o sangue não foi derramado por todos? Porque nem todos estavam debaixo do pacto que Deus tinha feito. Só o povo de Israel. Então, o sangue que Cristo derramou lá foi por todos? Não. Foi para aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto. Vamos entender. O velho pacto durou 999 anos. Nós já entendemos aqui. E o novo pacto durou o quê? Uma geração. Então Cristo veio debaixo do primeiro pacto. Ele seria a última geração, a 1000 geração que Deus prometeu abençoar aqueles que obedecessem à lei. Mas ninguém poderia ser justificado pela lei. Deus apenas manteve eles ali para poder fazer um sacrifício e libertar eles como Moisés libertou e introduzir eles numa terra prometida. Numa terra que emana leite e mel, não. Uma terra espiritual. Um novo governo de Cristo. Mateus 24,
34, que diz assim: em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então você consegue entender que era a última geração da aliança que Deus tinha feito com eles, que abençoaria 1000 gerações. Aquela era a última geração que Deus acabaria o seu pacto. E aqueles que não crescem no sangue de Cristo, que Cristo era o resgatador deles, eles não herdariam a terra prometida, ou o reino dos céus, que ia ser manifestado depois do fim daquele pacto. Só que as pessoas hoje pensam que esse reino do céu é o reino lá na eternidade. Não. Deus nos trouxe para esse mundo com um propósito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós já estamos no reino eterno de Deus, mas nós somos carne. Mas essa carne não herda esse reino. Esse reino ele é espiritual. Esse reino é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Se você tem isso, você está no reino do Pai. A igreja só durou uma geração. O que é isso? Infelizmente hoje, nós não somos igreja. Nós somos filhos de Deus, herdeiro do trono e estamos reinando em vida. Nós somos a comunidade de Deus, nós somos filhos de Deus. A igreja ela durou 40 anos. Para quê? Nesse período, na transição da lei para a graça foi para tirar eles daquele pacto que quem não obedecesse morreria, e tinha um prazo para esse pacto acabar, para introduzir aquele povo em um estado melhor de espírito, assentado nos lugares celestiais com Deus. Mas se a igreja durou, eu sou o quê? Nós somos morada de Deus. Igreja sair para fora. Então, nós vamos observar aqui que a igreja durou apenas 40 anos. É difícil, mas para os pregadores da graça, para você que já entende o evangelho, isso você entende de qual é salteado. Do ano 30 até o ano 70, irmão, dá 40 anos. Cristo disse que não passaria aquela geração. E nós temos aí algumas mensagens aí dizendo que uma geração era apenas 40 anos. Não é 40 anos de idade, era apenas uma geração que era contada. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste. Então, ali, quando Cristo viesse, eles iam colocar aqueles que deram guarita para eles, aqueles que acolheram, não só Cristo, mas os seus discípulos. Não só os discípulos, mas todos aqueles que fez parte da família de Deus, aqueles que acolheram eles, era bem-aventurado, porque Deus iria colocar ele no reino dele, tirado do reino de Moisés, reino físico, e transportar eles para o mundo espiritual. Então a igreja fez esse trabalho ali durante uma geração. Era a última geração para tirar o povo da condenação, do juízo que viria no ano 70, para que eles passassem. Se mais aqueles que morreram por causa da tribulação, ali foi morto na cova dos leões, esse já foi diretamente para a glória. Esse foi para o mundo espiritual e no último dia ali, Deus ressuscitou eles e levaram para a glória. Foram mortas muitas pessoas ali. Apocalipse capítulo 14, verso 4 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgem. Estes são os que seguem o Cordeiro
para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, quem foram esses que não se contaminaram com mulher? Em Apocalipse 14:6. 4. Quando a Bíblia diz mulher, geralmente ali no livro de Apocalipse, irmão, mulher era uma figura de linguagem, era religião. Aqueles que não se contaminaram com religião, mas creram em Cristo e andaram com Cristo e era guiado pelo Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Cristo. Hoje Cristo não é Cordeiro. Então ali Deus tinha uma promessa para resgatar as 12 tribos de Israel. Quem eram esses que não foram contaminados com mulheres? Foram a tribo de Israel. Você pode ver lá que da tribo de Israel, Deus separou muitos ali, 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra tribo, aqueles que não contaminaram com mulher, que foram escolhidos para esse propósito, que foi as primícias de Deus. Jesus disse, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses que não foram contaminados com mulheres, foi essa classe de pessoas ali, que não adoraram outros deuses, não dobraram diante dos imperadores, eles eram virgem, não se contaminaram com outras religiões. E o verso 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E o verso 6, e vi outro anjo voando. Então depois que Deus tratou deles ali, resgatou aquele povo ali, que não contaminaram com mulher, agora João vê um outro anjo. Com que evangelho? Não é o evangelho da circuncisão, não era o evangelho da graça, mas agora é o evangelho eterno, porque o reino de Jerusalém já tinha caído. Agora João viu Jerusalém sendo destruído e agora ele viu um novo estágio, o reino de Deus chegando na terra e o evangelho eterno. O verso 6, e vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povos. Então ali, quando João viu o anjo no céu, o céu ali era o mundo de Israel, irmão. Ele viu esse anjo voando ou andando, trazendo uma nova mensagem, não da graça, não da circuncisão, mas o evangelho eterno. É chegado entre vós o reino de Deus. Então esse reino tem fim? Não, esse reino é o reino eterno. Efésios capítulo 3, irmão, versículo 8, que diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos. Paulo está se humilhando ali, dizendo que ele era o mínimo de todos os santos. Me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Então Paulo foi dado a graça para eles, segundo ele, que ele era o menor, para anunciar as riquezas de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então Paulo agora está dizendo que a ele foi dado essa graça de anunciar o mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou. O verso 10. Para que agora seja manifestado por meio da igreja. Vamos parar aqui. O que é que seria manifestado por meio da igreja? A igreja foi implantada no ano 30 com Cristo, ali tirando eles do judaísmo,
para o pacto dele no sangue. Agora, depois que a igreja foi implantada, veio descido do Espírito Santo, Deus traz a revelação para a igreja, para que ela viesse anunciar o reino eterno de Deus. Hoje as pessoas estão ainda anunciando que vai vir o reino. Meu irmão, vocês estão atrasados. Nós estamos no reino eterno de Deus. Não vai vir tribulação, biblicamente, pode vir uma pior. Não vai vir falso profeta, biblicamente. Todos os lugares tem falso profeta. Aqui mesmo eu sou um, segundo eles. Em vários lugares do Brasil tem muitos falsos profetas, dizendo que é os falsos profetas. Não vai vir tribulação. Jesus não vai voltar, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele já mora em você. Ele já mora em mim. Jesus voltou para aquela geração. A Bíblia diz que não passaria aquela geração. O Filho do Homem vai vir e vai julgar esta geração. Então ele não vai vir. A igreja naquela época, Paulo já anunciava o reino eterno. Foi manifestado por meio da igreja. O que foi manifestado por meio da igreja? Os principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que era manifestado? Segundo o propósito eterno de Deus. Paulo agora que estava oculto, Paulo estava dizendo, estava oculto em Deus. Agora Deus revela para Paulo, para que Paulo revelasse para a igreja que ali era para implantar o reino eterno, aquilo que Deus já tinha na eternidade, para que o povo pudesse desfrutar desse reino eterno. Vamos ver se isso é verdade. Hebreus capítulo 12, verso 18, diz assim: pois não tendes chegado ao monte palpáveis, acesso a fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Então, Paulo agora está chamando a atenção, fazendo uma comparação entre Sinai e Sião. Quando a primeira aliança foi feita debaixo de fogo, tempestade e muito trovão. Paulo diz: vocês não chegaram num lugar desse. E ao som da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhe falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado. Então aquela primeira aliança foi feita debaixo disso tudo que você entendeu. Fogo, saraiva, trovoada. Paulo, vocês não chegaram nesse monte. Verso 21. Então, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. O verso 22, Paulo está fazendo uma comparação da antiga aliança e da nova aliança, da nova Jerusalém que tinha manifestado ali. Depois da ida de Cristo, e Deus derrama esse entendimento para eles, que era a segunda plenitude daquela geração. Mas tende chegado ao monte Sião. A diferença entre Sinai e Sião. Sião era a cidade que ia vir. Sinai foi aonde Moisés recebeu o primeiro pacto. Agora Paulo está dizendo que eles não chegaram em um monte fumegando, e até que um animal tocasse lá morreria. Paulo, vocês não chegaram num monte desse mais, isso aí foi passado. Verso 22, mas tende chegado ao monte Sião. Quantas vezes nós já cantamos, né? Sião, ah, que saudade e lembrança tenho de ti, ó Sião.
Sião, irmão, era a nova aliança. Era onde Paulo estava dizendo que eles já tinham chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a miríades de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, escrito no céu, e a Deus o juiz de todos os espíritos do justo aperfeiçoado. Então, Paulo está dizendo que vocês não chegaram mais em um monte igual Moisés chegou, vocês chegaram num patamar elevado, vocês chegaram na Nova Jerusalém, aonde os espíritos não vai ser justificado. Os espíritos já estão purificados, justificados, já está justificado e aperfeiçoado. A carne está aperfeiçoada? Não. A carne nunca vai aperfeiçoar, mas ela pode ser guiada pelo Espírito e aí você pode andar melhor. Então o pacto que Deus fez com o seu povo, meu irmão, durou apenas 1000 gerações. E aquele período daquela primeira geração foi uma transição do velho pacto no sangue do animal para o pacto no sangue de Cristo, para que ele pudesse manifestar o seu reino no ano 70. Ali as leis terminam, o templo vem ao chão e o povo realmente seria sacerdote de Deus, nação santa, povo adquirido, propriedade particular, morada de Deus. Simã, então, se Deus fez um trato com eles, aonde entra nós hoje, irmão? Nós já nascemos no reino eterno de Deus. Nós não temos nada com libertação do sangue. O que sobrou do sangue para nós foi a bênção que Deus colocou sobre eles. A Bíblia diz que os gentios glorificaram a Deus por causa da bondade de Deus para com eles. Nós já nascemos abençoados no reino eterno de Deus. Por que as pessoas hoje pregam que Jesus vai vir? E já tem mais de 12 mil anos que ele não vem, que não vai vir porque ele veio naquela geração. E as pessoas que morreram com essa esperança? Nós somos melhores do que eles? Por que nós temos que ver Jesus voltar? Nós temos o nosso sonho. As pessoas estão com 70 anos, estão querendo que Jesus volte. Mas o seu netinho que está com 10 anos, e aí? Será que ele não pode ser feliz? Ele pode casar? Ele não pode estudar? Você nota, irmão, que essa teologia precisa ser repensada. O cara, 18 anos, casa, tem os seus sonhos e tal. Quando vai chegando a velhice, quer que Jesus venha? Vem para ele. Porque ele já viveu, agora está botando que Jesus vai vir. E os netinhos dele? Não tem direito também de ser feliz, de casar, ter a sua família, ter os seus sonhos, os seus projetos? Como é que o evangelho vai ser pregado em todo mundo hoje, se nasce milhões de crianças hoje? O evangelho foi pregado na primeira geração. Romanos diz isso, Romanos 10, 18. O evangelho foi pregado em todo mundo. Colossenses 1, 23. Foi pregado em todo mundo. O evangelho naquela época foi pregado em todo mundo. O evangelho do reino. E quando este evangelho do reino for pregado, viria o fim. O fim de quê? Das 1000 gerações que nós lemos lá em Deuteronômio. Deus traria um fim naquele pacto. Terminaria aquele mundo velho judaico e faria um novo mundo. Eis que tudo se fez novo e as pessoas ainda querem novo ainda. Renova a mente, crê nesse evangelho eterno e viva, desfrute do bom e do melhor, porque a nossa vida aqui é apenas uma passagem. Valeu, um abraço, fique na paz.